Vamos então aí, mas finalizando a semana, seguindo aí o roteiro de estudo, do dia 20/11 a 26/11, com o vídeo tarefa 21º, ok? Então, vamos lá. A nossa rotina de estudo aí de sexta-feira são 2 horas aulas de redação, vocês terão de 30 a 40 minutos para a explicação do conteúdo e em torno de 1 hora para executar a redação. 2 horas aulas de arte, vocês terão de 30 a 40 minutos para a explicação do conteúdo, em torno de 1h10, 1h30 para fazer a atividade e 1 hora aula de leitura, ok? Essa 1 hora, vocês devem se organizar para ler e depois estar fazendo aí, respondendo o roteiro investigativo. Então, as organizações da aula, que são 2 horas aulas de redação, 2 horas aulas de arte e 1 hora aula de leitura, conforme eu já fiz aí a distribuição por tempo. Segue as atividades em PDF para ser realizada em casa. Sempre que a atividade for para entregar, faça o cabeçalho e identifique as atividades com o número da videoaula. Exemplo, esta semana, vídeo tarefa e vídeo correção, 21ª. Lembrando que as atividades podem ser impressas ou copiadas em folha de almaço, sulfite ou caderno sem rebarba. Surgiu dúvida, vocês podem estar comentando no YouTube ou, para ser mais rápido e preciso, vocês podem estar fazendo aí a chamada de vídeo, que vocês são atendidos de imediatos, ok? Agora vamos dar início à nossa aula de redação. O objetivo da nossa aula é produzir um relato pessoal com os elementos fundamentais que o compõem. Nós já fizemos isso anteriormente, que foi uma explicação do conteúdo do gênero da apostila, e depois traz aí a proposta para vocês como produção, ok? Também proposta da apostila. Então, vamos aí para a explicação do gênero aí, relato pessoal. Parece interessante, mas a verdade é que nós, enquanto seres eminentemente sociais, somos contagiados pelo desejo de compartilhar fatos decorrentes da nossa vivência com alguém que podemos confiar, seja um parente próximo ou aquele velho amigo. Tais fatos tanto podem ser alegres, tristes, trágicos, horripilantes ou cômicos. O fato é que a todo momento estamos relatando sobre algo, embora às vezes passe despercebido por se tratar de um procedimento corriqueiro. Nem sempre nos damos conta da referida atitude. Então, vocês tiveram aí como exemplo um vídeo que eu pedi para vocês assistir do Ariano Suassuna, lembra? E ele deu um relato aí de um jantar, por exemplo. Então, aqui ela era uma forma de relato, ele contou uma vivência, uma experiência que ele teve em um jantar. Tem-se, assim, uma ideia generalizada do assunto em questão. No entanto, nosso objetivo é dar ênfase ao estudo do relato enquanto modalidade textual, levando-se em consideração suas características de ordem linguísticas. Quando nos referimos ao ato de narrar, tão logo nos remetemos à ideia de contar sobre algo, e como tal, todo a qualquer acontecimento se perfaz de determinados elementos, entre os quais podemos mencionar personagens, tempo, narrador, espaço, enredo. Aspectos esses que nos parecem bastante familiares, semelhantes a alguns tipo textual que já norteia nossos conhecimentos, não é verdade? Pois bem, percebemos estar convictos de que se trata de uma narração. Portanto, partindo desta prerrogativa, temos que o relato, por se tratar de um discurso condizente a experiências pessoais, geralmente é narrado em primeira pessoa, porque eu estou contando algo sobre mim, no qual os verbos se encontram no presente ou no pretérito, e a linguagem pode variar, podendo adquirir um caráter tanto formal quanto informal. Tudo dependerá do grau de intimidade existente entre o narrador e seus respectivos interlocutores, quem vai ler, quem vai ouvir. Tendo como foco o estudo do relato como gênero, atentamos
para o fato de que este pertence à modalidade escrita da linguagem e, por assim dizer, caracterizamos como sendo um gênero no qual alguém conta fatos relacionados à sua vida, cuja função é registrar as experiências pessoais no intento de que estas pessoas possam servir como fonte de consulta ou aprendizado para outras pessoas. Entretanto, o relato pode materializar-se pela oralidade, tendo como público espectador um ou mais ouvintes. Comumente, ao participarmos de um evento, no qual temos a oportunidade de assistirmos a palestras, seminários e conferências, percebemos que é o palestrante, em um determinado momento, alia ao seu discurso fatos que envolvem sua trajetória cotidiana, os quais denotam verdadeiras lições de vida e ensinamento, ou seja, quando eu estou falando de um relato, eu não estou falando de uma história criada, eu estou falando de um acontecimento, de algo que aconteceu de verdade. Então, não é uma história criada, é um fato, é algo que aconteceu. Sendo assim, para que o relato possa se tornar possível de constatação por várias pessoas, ele poderá ser gravado, seja em áudio ou vídeo, e posteriormente ser transcrito e publicado por inúmeros meios de comunicação, dentre estes, jornais, revistas, livros, sites, entre outros, passando a se caracterizar com documentos históricos e de notável importância. Então, aqui nós temos a explicação aí do gênero, da característica do gênero. Então, quando eu penso em escrever um relato, não é uma história inventada, é algo que realmente aconteceu, que é verídico. Esse texto geralmente está na primeira pessoa, porque eu estou falando de algo que aconteceu comigo e não com o outro, ok? Nós podemos utilizar a linguagem formal e informal, depende do público para quem é destinado a esse texto, e seguindo todas as regras, conforme nós já vimos conversando aí com relação às redações. Início de parágrafo com letra maiúscula, substantivo próprio com letra maiúscula, né? Todos os sinais de pontuação, vírgula, ponto final, quando eu finalizo um parágrafo. Se eu vou indicar alguma fala, ou a aspa, ou travessão, os dois pontos têm que aparecer, então eu tenho que estar bem atento aí com a organização do meu texto para que tudo faça sentido. E os sinais de pontuação, ele é imprescindível nesse momento, ok? E agora nós daremos início aí à nossa aula de arte. Objetivos: conhecer a história da lenda do boto cor-de-rosa e produzir o boto cor-de-rosa em dobradura. Lembrando que essa atividade é para entregar. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, animal inteligente e semelhante ao golfinho que vive nas águas amazônicas, se transforma num jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Vem vestido de branco e com um grande chapéu. De um estilo comunicativo, galã e conquistador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio. Lá engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas das vezes para se justificar uma gravidez fora do casamento. Ademais, acostuma-se dizer que a criança é filha do boto quando o filho é filho de pai desconhecido. Tradições referentes ao boto cor-de-rosa. Uma maneira de confirmar se os homens presentes na festa não são o boto é retirando os seus chapéus a fim de atestarem as identidades. Na cultura popular amazônica, acredita-se que a pessoa que comer carne de boto ficará louca e enfeitiçada. Segue o link do vídeo sobre a lenda do boto cor-de-rosa, ok? Então, vocês acessem aí o link para que vocês possam assistir a animação com a história do boto cor-de-rosa. Segue o link do vídeo, que auxiliará na produção do boto cor-de-rosa em dobradura. O link que tem aqui é de um tutorial para vocês poderem montar esse boto aí
em dobradura, lembrando que é para ser entregue no dia 28/11, ok? O objetivo é apreciar uma boa leitura e localizar informações na história através do roteiro investigativo, certo? Essa semana o livro é A Menina e as Estrelas, que vocês farão a leitura. Estará publicado no site da escola. Caso vocês tenham algum problema, entre em contato com a equipe administrativa, ok? Então, nós vamos aí para a nossa atividade. É acessar o site do colégio para a leitura do livro. O gibi aí que nós vamos estar trabalhando essa semana é Cebolinha, Ninguém Quer Brincar Comigo, ok? Então, vocês têm que fazer a leitura para que vocês possam responder aí o roteiro investigativo. Caso vocês tenham dificuldade aí deste livro, desse gibi, no site, vocês podem estar fazendo a ligação e solicitando que eles encaminhem no telefone de vocês aí em PDF, tá certo? Então, essa é a nossa atividade da semana.